Olá pessoal, eu sou Aristeu de Oliveira Júnior, servidor público do Ministério da Saúde, sou formado em Química, com especialização em Saúde Pública e trabalho no programa Vigiágua no Ministério da Saúde desde 2013. Juntamente com os colegas Renan Neves da Mata e Tiago de Brito Magalhães, elaboramos este módulo 6 do curso de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Aqui, nós trabalharemos as informações sobre qualidade da água para consumo humano. Então, pessoal, começando o módulo 6, informações sobre qualidade da água para consumo humano, temos os assuntos que serão abordados neste módulo. Nós vamos falar um pouco do objetivo do módulo, uma introdução rápida mostrando os sistemas de informações e sistemas de informações de saúde, e depois vamos abordar o CISÁGUA, trazendo o histórico, o ambiente real de produção, conhecendo o CISÁGUA, a parte de tabelas básicas, depois vamos entrar na parte de entrada de dados, trabalhando cadastro, controle e vigilância. E, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a utilização das informações geradas pelo CISÁGUA e, ao final, a bibliografia. Bom, o objetivo do módulo: conhecer as informações sobre qualidade da água para consumo humano e a importância da adoção de estratégias de desenvolvimento das ações que possibilitem a melhora dos dados no respectivo sistema de informação em saúde, o nosso caso é o CISÁGUA, tendo em vista a identificação de possíveis riscos associados ao consumo de água pela população e, por conseguinte, o alcance das metas definidas pelos indicadores do programa Vigiágua. O que é o CISÁGUA? O CISÁGUA é o Sistema de Informação em Saúde disponibilizado na internet pelo Ministério da Saúde para armazenar os dados e gerar as informações relacionadas à cobertura de abastecimento e à qualidade da água para consumo humano. Atenção! Neste módulo, nós não trabalharemos uma capacitação de utilização do CISÁGUA. Nós vamos ver as principais funcionalidades e como os dados são inseridos no CISÁGUA. Se você precisar de um treinamento específico para a utilização do CISÁGUA, procure o gestor do programa Vigiágua no seu estado ou município. A gente vem falando de sistemas de informações, então vamos destacar aqui um pouco o que são sistemas de informações. Eles são compostos por diversos elementos integrados, desde a captação, ao processamento e difusão dos dados, a geração de tabelas, gráficos e painéis, passando por todo o recurso utilizado para transformar e analisar uma informação, incluindo, mas não se limitando, aos computadores. Sistemas de informação também têm a capacidade de reunir um número amplo de registros armazenados de forma organizada e possível de serem trabalhados para apresentar resultados que auxiliem na tomada de decisão. É imprescindível que os dados inseridos nos sistemas de informações sejam os mais completos e consistentes possíveis, para que a informação gerada represente efetivamente a realidade que se quer apresentar. Então, fique atento. Um sistema serve para armazenar certos tipos de dados certos. Por que a gente chama atenção para esse ponto? Infelizmente, muitos dos sistemas de informações, o maior problema que a gente identifica são as inconsistências nos dados. Então, tão importante quanto inserir as informações, inserir os dados, é inserir os dados certos. E os sistemas de informação em saúde? São aqueles instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população e dos respectivos fatores determinantes e condicionantes. Tudo isso para subsidiar a tomada de decisão nos níveis municipal, estadual e federal. O Ministério da Saúde possui diversos sistemas de informação em saúde. Aqui, a gente traz a lista de alguns. Nós temos os sistemas de informações sobre mortalidade, SIM, sistemas de informação sobre nascido vivo, o SINASC, sistema de informação de agravos de notificação, SINAM, o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, CIS-PNI, o sistema de informação de qualidade da água para consumo humano, CISÁGUA, o gerenciador de ambientes laboratoriais, que é o GAL, e informações em saúde, o TABNet. Certamente, muitos deles você já deve ter conhecimento.
Para saber mais, você pode procurar no site do Ministério da Saúde, portal saude.gov.br, ou lá no próprio portal do DataSUS, datasus.saude.gov.br. Bom, como dissemos logo no início, o foco do nosso curso é o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o CISAGO. A seguir, nós trabalharemos esses sistemas, principais funcionalidades e como essas informações são inseridas. Antes de entrar especificamente nos temas relacionados ao CISAGO, é importante que você tenha os conhecimentos prévios necessários. Eles já foram abordados nos módulos anteriores. Em se tratando de legislação específica, nós temos a Portaria de Potabilidade, a atual Portaria 2914 de 2011, a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem do Vigiágua, conceitos também abordados nos módulos anteriores sobre vigilância e controle, vigilância da qualidade da água, é desenvolvido pelo setor saúde, e controle da qualidade da água são as ações desenvolvidas pelos prestadores de serviços de abastecimento de água. Importante também conhecer os conceitos de SAA, SAC e SAI, também vistos nos módulos anteriores. SAA, Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Humano. SAC, Solução Alternativa Coletiva. E SAI, Solução Alternativa Individual. Outros conhecimentos necessários também para o bom andamento das abordagens a seguir, trata-se do monitoramento da qualidade da água. É importante conhecer os parâmetros e o plano de amostragem. Por quê? O CISAGO nós vamos abordar todos esses temas de maneira integrada e como eles são inseridos no sistema. Então, agora vamos abordar um pouco do histórico do CISAGO. A evolução do sistema acompanhou a evolução das normas de potabilidade no Brasil. No entanto, somente a partir de 2000 é que tivemos a primeira versão, que o Ministério da Saúde desenvolveu uma primeira versão para registrar as informações sobre qualidade da água no Brasil. Na sequência, tivemos a segunda versão do CISAGO, que durou de 2004 e 2016. Em 2017, que efetivamente tivemos um sistema mais robusto, com entrada de dados mais completa para atender às exigências da norma de potabilidade. Naquela época, era a Portaria 518 de 2004. Esse sistema, essa versão desse sistema, durou até 2013. Nesse meio termo, tivemos a publicação de uma norma de potabilidade em 2011, que, com isso, foi necessário fazer diversas alterações no CISAGO para atender às exigências da nova norma de potabilidade. Assim, foi lançada uma nova versão do CISAGO em 2014, que é a atual sistema de informação utilizado pelo programa Vigiágua. O CISAGO 2014, ele é o sistema de informação em saúde utilizado pelo programa Vigiágua. Ele é disponibilizado na internet pelo Ministério da Saúde, tem o objetivo de auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associado à qualidade da água destinada ao consumo humano. E ele armazena dados tanto de cobertura de abastecimento, como de monitoramento da qualidade da água para o consumo humano. Atualmente, ele é utilizado por quase 4.000 municípios brasileiros nas 27 unidades da federação. Os dados de 2016 trazem informações sobre o abastecimento de água para consumo humano de cerca de 75% da população brasileira. O CISAGO também é utilizado como fonte de dados dos indicadores institucionais do programa Vigiágua. E as informações do sistema são utilizadas tanto pelo setor saúde quanto por outros setores. Então, por que utilizamos o CISAGO? Para registrar os dados de forma organizada, padronizada e possíveis de serem trabalhados para apresentar informações que auxiliem a execução das ações e subsidiem a tomada de decisão. Utilizamos o CISAGO também para identificar riscos e vulnerabilidades no abastecimento de água para o consumo humano. Ele também é utilizado para divulgar informações do Ministério da Saúde, estudos e publicações diversas, e fazer análise de situação de saúde relacionada ao abastecimento de água para consumo humano nos territórios e no país, tanto da situação momentânea como de uma série histórica.
utilizando o sistema também para acompanhar os resultados dos indicadores institucionais do programa Vigiágua, dentre as outras possibilidades que o sistema nos permite. Os endereços de acesso ao Ciságua. Atualmente, nós temos dois endereços de acesso. Nós chamamos o primeiro de Ciságua Real Produção, onde é utilizado para a inserção de dados oficiais, e um Ciságua Treinamento, o ambiente de treinamento de uso opcionais. Como o próprio nome diz, ele pode ser utilizado para capacitações e treinamentos sobre o Ciságua. Os dois ambientes são bem semelhantes. As páginas iniciais, antes de logar, são iguais. O que diferencia um sistema de outro, além da questão dos dados oficiais que devem ser inseridos no Ciságua Real Produção, é que ao logar no ambiente de treinamento, temos uma etiqueta que sinaliza que estamos acessando um sistema de uso para treinamento. Aqui não temos a obrigação de inserir os dados oficiais, nem aquela questão de inserir os dados certos. Por quê? Porque este ambiente de treinamento é utilizado especificamente para treinamento. A importância dos dados certos serem inseridos no Ciságua é no ambiente real de produção, os dados oficiais. Então, fique atento e cuidado para não confundir. Ao acessar o Ciságua, verifique se o endereço é do ambiente de real de produção ou do Ciságua. E se acessar o ambiente de treinamento, observe se tem a etiqueta sinalizando que trata-se do ambiente de treinamento. A solicitação de acesso ao Ciságua é feita por meio do Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso, SCPA. Esse sistema é utilizado pelo Ministério da Saúde para a gestão dos acessos aos sistemas web que o Ministério da Saúde disponibiliza à população. Para chegar ao SCPA, basta acessar o endereço do Ciságua, Ciságua Produção ou Ciságua Treinamento e clicar no link Ainda não estou cadastrado. Clicando neste link, você é automaticamente direcionado para o SCPA usuário. Aqui, você faz o seu cadastro no sistema, coloca um e-mail, depois preenche os dados pessoais, na sequência coloca uma senha, e é este e-mail e esta senha que serão utilizadas futuramente para acesso ao Ciságua. Concluído o cadastramento inicial no SCPA, é necessário que você solicite acesso ao Ciságua com um desses perfis disponíveis, Vigiágua, Indígena, Empresa ou Consulta. Para cada um deles, há uma abrangência de atuação, dependendo da sua esfera de atuação e do seu local de atuação. Por exemplo, se for do setor saúde, há a possibilidade de pedir o perfil Vigiágua ou Indígenas. Trabalhando no âmbito federal, Vigiágua Federal, estadual, Vigiágua Estadual, e assim na sequência, regional, Vigiágua Regional, municipal, Vigiágua Municipal. Se for usuário que trabalha com as prestadoras de abastecimento de água, deve solicitar o perfil Empresa. Dependendo da abrangência de atuação, solicita o perfil específico. Se for usuário externo, deve pedir o perfil Consulta. E aí, seguindo a abrangência de atuação que deseja consultar os dados no Ciságua. Então, novamente, destaco que o ambiente Ciságua Real Produção e o Ciságua Treinamento são semelhantes, mas totalmente independentes. Então, o pedido de acesso a um sistema não quer dizer que tem acesso ao outro. A solicitação deve ser feita para cada um dos ambientes nos respectivos endereços eletrônicos. Cuidado para não confundir. Após solicitar o acesso ao Ciságua, faz-se necessário que o gestor do programa Vigiágua, no Estado, no município, na regional ou até mesmo no Ministério da Saúde, autorize o acesso ao Ciságua. No quadro abaixo, temos os perfis que são responsáveis pela liberação dos respectivos perfis de acesso. Vigiágua Federal responsável por a liberação de todos os perfis indígenas, pelo perfil Vigiágua Estadual, Empresa de Administração Central e Consulta Federal. O Vigiágua Estadual é responsável pela liberação dos acessos
de Vigiágua regional, municipal, empresa regional, empresa municipal e consulta estadual. Já o Vigiágua regional é responsável por liberar os acessos do Vigiágua municipal, das empresas regionais, empresas municipais, consulta regional e consulta municipal. Temos também o perfil Vigiágua municipal. Vejam que todos são o perfil Vigiágua do setor saúde. Também responsável por autorizar a gestão de acesso das empresas municipais e uma consulta municipal, de acesso de consulta municipal. O usuário somente tem acesso ao Ciságua após a autorização do respectivo pedido. Uma vez acessado o sistema, aqui a gente apresenta a tela inicial do Ciságua. Nela, nós temos alguns pontos importantes que vamos destacar aqui. 1. É o menu do sistema, permite a navegação pelos diversos modos e funcionalidades do sistema que nós veremos à frente, tabela básica, cadastro, controle, vigilância e relatórios. Nessa parte aqui sinalizada com 2, nós temos informações gerais, que vem desde a página inicial, que direciona a página inicial do sistema, a opção de sair do sistema, o perfil de acesso, onde vai informar o nome da pessoa que está logada e o respectivo perfil de acesso, e o tempo de sessão, que informa quanto tempo restante da sessão. Por padrão, estabelecemos 30 minutos, ou seja, se o sistema ficar 30 minutos sem nenhuma ação, é necessário logar novamente. Após cada ação, inicia-se a contagem do tempo novamente. Aqui também é informada a versão do sistema. É importante que vocês fiquem sempre atentos para as atualizações por esses números, porque nós, no Ministério da Saúde, geralmente passamos informações sobre as atualizações dos sistemas e o que está sendo disponibilizado em cada uma delas. Nessa parte 3, sinalizada, nós temos a descrição do programa e a disponibilização da portaria de potabilidade e da diretriz do programa Vigiágua. Já nessa outra parte, nós disponibilizamos os documentos necessários para a utilização do sistema, desde os documentos passo a passo de orientação para a alimentação dos dados no sistema, aos formulários de captação de dados para inserção no sistema. Também é importante ficarem bastante atentos aos formulários que estão disponibilizados aqui e os documentos passo a passo, porque sempre que tem atualização, nós substituímos os arquivos aqui e informamos a vocês. Bom, entramos agora na parte de tabelas básicas. Tabelas básicas no sistema, nós temos essas 4 partes: instituições, prestadores, mananciais superficiais, localidades e regionais de saúde. Como o próprio nome diz, são tabelas com informações básicas, que serão utilizadas para vinculação às outras funcionalidades do sistema, como cadastro, controle e vigilância. Então, é importante começar o entendimento do Ciságua com essas tabelas básicas, porque elas fazem vinculações às demais funcionalidades que nós veremos a seguir. E se tratando de tabelas básicas, aqui em instituições, o que nós temos? Informações dos responsáveis pelos sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para o consumo humano, o SAA e a SAC. Na parte de mananciais, são cadastrados os mananciais superficiais utilizados como ponto de captação pelas 3 formas de abastecimento, SAA, SAC e SAI. Nós temos as seguintes categorias de mananciais superficiais: arroio, córrego, igarapé, regato, riacho, ribeirão, rio, sanga, canal, açude, barragem, lago, lagoa, represa e brejo. Estão elencados aqui. Temos também a parte de localidades. Elas são divididas em duas partes: áreas e locais. As áreas estão divididas em zona urbana e zona rural na seguinte categoria: na zona urbana, bairro ou favela, sede do distrito ou vila, área urbana isolada. Na zona rural, nós temos povoado, lugarejo, núcleo, propriedade rural, projetos de assentamento, área indígena, comunidade quilombola, comunidade ribeirinha, reserva extrativista. Dentro de localidade, temos também locais. Esses locais estão dentro de uma área específica. Ou seja, antes de cadastrar um local, é importante que você veja se a área que aquele local faz parte está cadastrada no Ciságua. Se não estiver, cadastre primeiramente a área, depois venha cadastrando os locais.
Quais são eles? Aeroporto, estação ferroviária, porto, rodoviária, indústria, posto de combustível, estabelecimento comercial, estabelecimento de ensino, estabelecimentos de saúde, creche, asilo, casa de repouso. Bom, essa lista que consta aqui na apresentação de vocês. E há ainda a possibilidade de cadastrar um outro local, se não enxergar um que contemple as opções disponíveis no sistema. Além disso, dentro de tabelas básicas, temos também regionais de saúde. Os estados que possuem regionais de saúde utilizam bastante este modo para cadastrar as respectivas regionais, que depois funcionarão como filtro para os relatórios, filtros para solicitação de acesso. Lembram lá na parte de solicitação de acesso que tem de água regional? Exatamente. Antes da solicitação de um perfil regional, é importante que esta regional esteja cadastrada no CISAGO. Bom, agora entraremos na parte de entrada de dados. Entrada de dados no CISAGO, nós temos 3 módulos: o cadastro, o controle, a vigilância. Nós veremos cada um deles a seguir. A entrada de dados dos 3 módulos, cadastro, controle e vigilância, é feita da seguinte forma: os cadastros das 3 formas de abastecimento devem ser feitos anualmente. Os dados de controle e vigilância, monitoramento da qualidade da água, feito nas formas de abastecimento, têm as entradas mensal, trimestral e semestral. Essa frequência de monitoramento dos parâmetros está estabelecida na Portaria 2914 para o controle e na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água, no caso do monitoramento da vigilância, setor saúde. A parte de cadastro contém informações sobre as formas de abastecimento utilizadas pela população. Em um município, normalmente, há mais de uma forma de abastecimento e de diferentes tipos, SA, SAC ou SAI. Esse cadastro caracteriza o abastecimento da água para consumo humano por ano de referência e devem ser atualizados no início de cada ano e sempre que necessário. Cada cadastro possui um código específico que serve para identificá-lo no sistema. Esse código específico é formado por 13 caracteres. Inicia-se com a letra S, C ou I, de acordo com a forma de abastecimento, S para SA, C para SAC e para SAI. Na sequência, vem o código do município do IBGE, de 6 dígitos, e depois um sequencial de 6 dígitos para cada município, de acordo com a inserção dos dados no sistema. Exemplo de um cadastro de SA está posto aqui, onde tem o S significando a forma de abastecimento, os 6 dígitos indicando o município, código do município IBGE, e a sequência numérica de 6 números. No caso, esse foi o primeiro SA cadastrado para o município. Aqui tem a tela do município. Trata-se de um SA cadastrado no município de Iracema, em Roraima. Aqui na apresentação nós estamos vendo o ano de referência 2016. Ele tem este código de abastecimento, como nós detalhamos no slide anterior. Então, as informações que são armazenadas no cadastro. Uma parte de identificação, o nome e o código, como nós já dissemos, o endereço dessa forma de abastecimento e a instituição responsável por ela, o prestador de abastecimento de água. Temos também no cadastro o manancial de abastecimento, o tipo de captação, se é superficial, subterrânea ou água de chuva. Lembrando que, se for superficial, primeiramente, o manancial deve estar cadastrado lá na respectiva funcionalidade de tabelas básicas. Temos também na parte do manancial de abastecimento o detalhamento dos pontos de captação, o nome, a outorga, a vazão da água captada e as coordenadas geográficas. No cadastro, temos também detalhamento da parte de tratamento. Nessa parte são identificados os responsáveis técnicos, o nome, a formação, o número do registro do conselho de classe, as etapas de tratamento utilizadas por aquela forma de abastecimento, filtração, desinfecção, fluoridação, dentre outros, a vazão média de água tratada e o tempo de funcionamento, o tipo de suprimento ou reservação utilizado, no caso das soluções alternativas. A parte de cadastro também tem uma população abastecida, que a gente consegue
obter a população estimada abastecida pela respectiva forma de abastecimento. E como é que é feito o cálculo dessa população estimada abastecida? Há um campo no cadastro onde o usuário tem de preencher o número de economias residenciais domicílio permanente. Esse número que é inserido no CISAGO é multiplicado pela relação habitante-domicílio do IBGE. Essa multiplicação traz a população abastecida estimada pelaquela forma de abastecimento. O somatório da população estimada abastecida de todas as formas de abastecimento cadastrado no CISAGO caracteriza a cobertura de abastecimento de água para consumo humano do município por ano de referência. O somatório dessas populações estimadas abastecidas dos municípios caracteriza a população abastecida estimada do Brasil. Atualmente, considerando as informações de cadastro no CISAGO, nós temos cerca de 70 a 74% da população com informações sobre a cobertura de abastecimento cadastradas no CISAGO. Mesmo não alcançando a totalidade da população brasileira, os dados de cadastro do CISAGO permitem caracterizar a cobertura de abastecimento de água para consumo humano no Brasil e identificar possíveis vulnerabilidades no abastecimento para subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Essas informações sobre cobertura de abastecimento são utilizadas tanto pelo setor saúde como pelos outros setores envolvidos, tais como saneamento, meio ambiente, recursos hídricos. Dentro da parte de cadastro, temos também a possibilidade de obter o plano de amostragem do SA ou da SAC. Esse plano de amostragem é calculado automaticamente considerando os dados que foram inseridos no respectivo cadastro e as exigências da portaria de potabilidade, a portaria 2914. Ao clicar no ícone para apresentar o plano de amostragem, no caso de um sistema de abastecimento, há duas possibilidades. Ou eu vejo o plano de amostragem referente à estação de tratamento, ou eu vejo a parte referente ao sistema de distribuição. Aqui estão apresentadas as telas do CISAGO que trazem esses números. Para a parte de estação de tratamento, nós temos plano de amostragem por pontos de captação, pós-filtração, pré-desinfecção, saída do tratamento, água canalizada. E temos o sistema de distribuição, o plano de amostragem do sistema de distribuição, conforme a população abastecida estimada. Entramos agora na parte de controle. O controle, como a gente já disse anteriormente, são as ações desenvolvidas pelos prestadores de abastecimento de água para consumo humano. No modo de controle, a gente tem informações sobre o monitoramento da qualidade da água realizado por esses prestadores de abastecimento de água. Nós temos os dados são específicos por forma de abastecimento e devem ser fornecidos pelas instituições de acordo com o modelo estabelecido pelo Ministério da Saúde, para se adequar à entrada de campos do CISAGO. Anteriormente, quando a gente estava apresentando a tela inicial do CISAGO, mostramos onde estão os formulários padronizados que o Ministério da Saúde disponibiliza para obtenção dos dados, conforme os campos de entrada de dados no CISAGO. E de acordo com a forma de abastecimento e a frequência de amostragem de cada parâmetro, o módulo de controle é composto por controle de SA mensal ou semestral, controle de SAC mensal ou semestral. Os procedimentos de inserção de controle dos dados de controle, mensal ou semestral, inicia-se com a escolha da forma de abastecimento no respectivo ano de referência dos dados. Com essa versão do CISAGO 2014, atualmente é possível inserir dados ainda de 2014, de 15 e do corrente ano. Mas somente a forma de abastecimento, o SA ou a SAC, com o cadastro com o estado atualizado para o ano de referência, fica disponível para inserção de dados. Então, atenção! Se forem inserir um dado de controle da qualidade da água para consumo humano, a primeira parte, se não identificar a forma de abastecimento, é porque provavelmente ou ela não foi cadastrada ou não foi atualizada para o ano de referência onde vão ser inseridos os dados.
A inserção dos dados de controle pode ser feita pelos usuários tanto com perfil Vigiágua quanto pelos usuários com perfil empresa. No caso de empresa, somente os usuários podem inserir dados da forma de abastecimento vinculado ao seu perfil de acesso. Os campos de entrada de dados de controle para SA e SAC seguem as especificidades de cada forma de abastecimento. Aqui trazemos uma tabela com a entrada de dados de cada um dos dados de controle mensal para SA ou para SAC e dados de controle semestral para SA e para SAC. No caso de SA, tendo aquela separação entre tratamento de água e sistema de distribuição, as informações são inseridas separadamente também. No caso de SAC, como não há sistema de distribuição, não há separação no CISACO. As entradas de dados para SA inicialmente começam informando se a ETA operou no mês e as informações sobre o funcionamento. Na sequência, o monitoramento da qualidade da água no ponto de captação e o monitoramento da qualidade da água na saída do tratamento. Aqui são inseridas as quantidades de amostras analisadas para cada parâmetro e as quantidades de amostras em cada um dos valores de referência colocados lá na portaria 2914. Ou seja, para inserir dados de controle mensal, o usuário precisa saber o total de amostras analisadas em cada uma das faixas, conforme estabelecido na portaria de potabilidade, de acordo com o parâmetro. A mesma lógica é adotada para sistema de distribuição e para SAC, onde também informa se a SAC operou no mês. Se operou, há a possibilidade de inserir as quantidades de amostras analisadas no respectivo mês, o total e por faixa. O controle semestral de SA e de SAC, aqui já são inseridos os resultados no sistema de distribuição, no ponto de captação ou na água tratada, se foi na SAC, se foi no ponto de captação ou no ponto de consumo da água. São inseridos os resultados. No caso de controle mensal, há também a possibilidade de inserir informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais, tanto para SA quanto para SAC. No caso de SA, é possível colocar as informações sobre reparo na rede, intermitência, falta de água, reclamação de cor e reclamação de gosto e odor no mês de referência. No caso de SAC, informações sobre falta de água, reclamação de gosto e reclamação de odor no mês de referência dos dados.